Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Repita isso comigo. Vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de onde? De Roma, centro do império na época. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. De que maneira, gente? Em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam o que, gente? Eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles o quê? Profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que o Espírito Santo nos dirija a minha fala e dirija a sua compreensão. Amém, gente? Porque sem Ele, eu faço como uma canção, sem Ele eu não poderei fazer nada, absolutamente nada que seja significativo para a tua vida. O ponto aqui é o seguinte, gente: por que eu gosto de Atos 2? E você deve gostar também, você deve conhecer Atos 2. Eu olho Atos 2 como o centro da transição para o último período da história da humanidade. Começa em Atos 2, o último período. A gente observa aqui que quando teve aquele episódio que eles estavam em Jerusalém, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e veio o Espírito Santo e acharam que eles estavam bêbados, e Pedro respondeu e disse: gente, são 9 da manhã, eles não estão bêbados. O que está acontecendo é o que o profeta Joel prometeu lá atrás. Joel é um dos profetas menores da Bíblia, posto que os seus escritos são muito curtos, são 3 capítulos, salvo engano, 3 ou 4. E Deus usou Joel para profetizar sobre o que viria a acontecer no final dos tempos. E que o final dos tempos seria inaugurado exatamente pela distribuição sem medida, pela distribuição sem limitação de raça, de cor, de gênero. Porque Joel começa a dizer: olha, virá sobre os velhos, virá sobre os jovens, os servos e as servas receberão, e aí todos profetizarão. Joel estava dizendo que chegaria um tempo que Deus inauguraria a terceira e última etapa da revelação. Por isso que eu gosto de Atos 2, especialmente, porque Atos 2 foi prometido por Joel, Atos 2 foi prometido por Jesus em João, no Evangelho, capítulo 7,
E o acontecimento do Espírito Santo vir sobre a igreja também foi profetizado e prometido mais uma vez por Cristo no momento da ascensão, que está lá descrito em Atos capítulo 1, quando Jesus diz assim: olha, não saiam da cidade, não saiam de Jerusalém, para que vocês esperem e aguardem a promessa que foi feita pelo Pai. Jesus disse isso durante os 40 dias que estava com eles, depois da ressurreição. E o que é que acontece? Depois de 50 dias, o Espírito Santo veio. Portanto, 10 dias depois da ascensão de Cristo, para selar a promessa. Por que eu digo que é a última etapa na revelação? E que você tem que entender o significado desse capítulo Atos 2, para que você compreenda a Bíblia melhor. Ora, o que é a Escritura? O que é a Bíblia? Se você, pastor, me resuma a Bíblia aí em curtas frases. Eu diria, a Bíblia é a história de amor de um Deus perfeito, que, vendo a incapacidade da humanidade de resolver o problema do pecado, intervém, entregando-se por ela na pessoa do seu Filho, e distribuindo sobre a sua igreja o seu Espírito Santo, para que venha a restauração de todas as coisas no final dos tempos. Nós vivemos então aqui, exatamente no meio do fim. Tem gente que diz assim: pastor, está acontecendo umas coisas aí e tal, pai, eu acho que a gente chegou no fim dos tempos. Não, o fim dos tempos começou no dia de Atos, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, começou ali. Observe que a profecia de Joel, presta atenção, lê comigo como ela é interessante, só para dividir, isso aqui é só para você compreender, para a gente não sair daqui abilolado. Vamos entender o que é que tem aqui. O que é que Pedro explicou que estava acontecendo ali em Pentecostes, ali em Jerusalém no dia de Pentecostes? Olha o que é que ele diz: nos últimos dias, o que é que iria acontecer nos últimos dias? Duas coisas. O que, gente? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ou seja, aqui é o lado bom da história. Em um certo sentido é o lado bom de que no fim dos tempos nós viveríamos a era do Espírito Santo, que foi inaugurada lá em Atos 2. Mas ele também fala que é nessa era do Espírito Santo que eventos aconteceriam na humanidade para sinalizar o fim e a volta de Cristo. A volta de Cristo, é isso mesmo. Sobre essa volta, antes que ela acontecesse, o que é que iria acontecer? Lê aí, verso 19 comigo, Atos 2, vamos lá, gente. Mostrarei o que, gente? Maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos entender, o que é a era do Espírito? Eu vou colocar entre aspas para que ninguém aqui se confunda. A era do Espírito é a era em que Cristo está, entre aspas, retido na sua glória celestial. E Pedro fala sobre isso também. Se você for no capítulo 3, vamos lá, isso aqui é só uma introdução para a gente entrar no negócio. Se você for em Atos capítulo 3, verso 21, Pedro explica por que Jesus ainda não voltou, ou que quando ele voltará e em que circunstâncias. Olha o que ele diz no 21. 3:21, é necessário que ele permaneça, onde, gente? No céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então estamos aqui, onde é que a gente está? A gente está entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, isso é muito louco. A gente está entre o início do fim e o fim. A gente está entre o início do fim, porque o Espírito Santo já foi derramado em Pentecostes, mas estamos aguardando a consumação desse tempo final, que só se completará, disse Jesus, até que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Pantataetne, no grego. A todas as nações. Pantataetne. O que é que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que, para que Deus possa operar o seu projeto gracioso de restauração da humanidade, do jeito que ele dispensou no dia
da Torre de Babel, vamos falar sobre ela daqui a pouco. Um povo para que formassem novos povos e tribos e línguas e nações. Agora ele quer que o evangelho seja pregado a todas essas nações para que elas possam voltar para casa. Que casa é essa? O centro da vontade de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem ainda centenas de tribos indígenas que não foram tocadas pelo amor de Cristo através do evangelho. Existem povos ainda que não conhecem o evangelho. A gente vive na América Latina, de berço cristão católico, onde basicamente todo mundo já ouviu falar de Jesus e fez as suas escolhas, de seguir uma tradição simplesmente, ou de se segui-lo como Senhor. Mas o fato é o seguinte, nós estamos no meio disso. E nós precisamos entender o que Deus tem para nós enquanto igreja, no cumprimento dessa última etapa. E é o que Pentecostes está nos explicando. Explico mais claramente para que ninguém se perca. Deus marcou no calendário da história um dia fatídico e, ironicamente, na santa ironia do nosso Senhor, que aconteceu no dia de uma festa judaica. Jesus morre na véspera da Páscoa e passa a ser a nossa Páscoa. E o Espírito Santo veio em que dia? No dia da festa de Pentecostes. O que era a festa sagrada de Pentecostes? Era a festa que era celebrada pelos judeus exatamente 50 dias após a Páscoa, para lembrar que 50 dias depois do êxodo do Egito para a Terra Prometida, aí vocês assistiram na novela, então não tem problema, eles celebraram, no dia em que Deus deu a lei para Moisés, estão lembrados das tábuas da lei? Ali, o Pentecostes era a lembrança do que tinha acontecido quando Deus fez um pacto, um acordo com um povo, o povo judeu. E Deus escolhe exatamente essa festa, a segunda mais importante do calendário judaico, sendo a primeira a Páscoa, e ali ele derrama o quê? O seu Espírito. A Moisés ele deu a lei, amém, irmãos? E para a igreja ele deu a sua própria presença, louvado seja o nome do Senhor. A Moisés ele deu um retrato da sua ética e do seu caráter. A igreja ele deu a presença viva e poderosa dele mesmo no meio de nós. Então eu tenho uma boa notícia para vocês. A partir de Atos 2, Deus não mais é um código de ética em uma religião. Após Atos 2, Deus não quis revelar apenas a sua vontade. A partir de Atos 2, Deus se faz conosco. E de nós, o seu próprio tabernáculo, o lugar da sua habitação. E você e eu somos a habitação do Deus vivo. Gente, isso é muito louco. Como uma carcaça velha dessa, fedida, como eu, que está em decomposição a cada dia, a gente vai morrendo a cada dia. Como nós, pecadores, podemos receber isso? O Espírito Santo não poderia ter sido derramado antes que Jesus tivesse o quê? Morrido na cruz por nós, para nos justificar diante de Deus e assim cumprir a promessa. Então a gente está aí no meio da promessa. Mas o que eu vejo, gente, aqui nesse texto, que é muito interessante, eu queria que passasse mais uma vez o início do vídeo da série. Eles estavam em Jerusalém, logo depois da ascensão de Jesus, estavam num lugar, e o Espírito Santo veio de maneira repentina sobre a vida deles. E eles começaram a glorificar a Deus em línguas que eles não haviam aprendido. E eles começaram a testemunhar. Deu para entender mais ou menos o que aconteceu, gente? Esse é Atos 2. O que é que aconteceu ali? Estava havendo uma festa. O que é que acontece quando tem, por exemplo, uma festa religiosa no Brasil muito importante? Dia, por exemplo, da padroeira do Brasil. O povo vai para onde? Para Aparecida, não é assim? Não vão celebrar a festa de todos os estados? Quando tem um evento, sei lá, diga outro evento importante aí, que conduz, o povo vai lá para Juazeiro, para ver o Frei Damião. Aliás, o Padre Cícero. Frei Damião um pouquinho mais para cá. O que estava acontecendo, gente, em Israel, e depois de muito tempo, era uma verdadeira romaria.
obviamente, com o sentido de adorar a Jeová e adorar os seus feitos. Era a festa de Pentecostes. O judeu é um povo que está espalhado pelo mundo todo, por causa das contínuas diásporas decorrentes do próprio pecado do povo, das intervenções de Deus. Olha, judeus foram dispersos a princípio pelos babilônios, foram pelos assírios, foram pelos gregos. Os romanos os dispersaram no ano 70. Houve dispersão por parte de muçulmanos, houve dispersão na Segunda Guerra Mundial. E tem judeu em todo canto, é como cearense. Todo canto tem um cearense. Eu aposto que tem um cearense aqui, levanta a mão aí, 2 ou 3. 1, 2, 3, pronto, 4. Disse a você. É assim. Estavam ali judeus, diz Pedro, aliás, diz Lucas, que escreveu Atos, do mundo inteiro. Como assim? Me explica. Gente, judeu é judeu pelo sangue. Judeu não é judeu pelo solo apenas. O filho de um judeu vai ser judeu sempre. É o sangue judaico. Então, os judeus espalhados pelo mundo todo, que conseguiram se estabelecer em vários lugares, tiveram filhos que nasceram ali, e que, além de falar o hebraico e o aramaico, línguas corriqueiras para os seus pais, eles falavam a língua do país onde eles nasceram. Não é assim que acontece? Se você for ter um filho lá na China, você é brasileiro, seu filho tem toda a carinha de brasileiro, ele pode até falar português, mas ele vai falar o quê? Chinês, ou mandarim. O ponto é que nós estamos aqui, gente, em um milagre muito excepcional de Deus, e que por trás desse texto tem uma beleza antropológica fora de série, tem uma beleza missionária fora de série. Deus escolhe uma festa de peregrinação. O povo ia para Jerusalém na Páscoa, depois voltava, muitos voltavam no período de Pentecostes. E ali ele pega aqueles homens e mulheres galileus, iletrados a maioria deles, indoutos, simples, que falavam corriqueiramente hebraico e aramaico, talvez alguns falassem um pouco de grego koiné, que era a língua franca daquele tempo, a língua do comércio, a língua inclusive na qual foi escrito o Novo Testamento. E eles, na hora que o Espírito Santo vem, eles começam a falar uma língua que eles não aprenderam. Olha que coisa. Mas com que objetivo? É isso que eu acho lindo. Tem muita gente achando que o Pentecostes é o fogo e o pulo e tal e pá. Pentecostes é comunicação. Escute, Pentecostes é comunicação. Deus queria falar com pessoas que falavam línguas diferentes. Vocês estão entendendo, gente? Teve fogo, eu gosto dessa ilustração, teve essa beleza, teve esse drama, teve um vento impetuoso, e a gente tem que entender que Deus quer comunicar-se conosco na pele, no coração, no intelecto. Mas o que estava em jogo ali era uma comunicação clara para quem estava em Jerusalém. Com que objetivo, meu povo? Me explique aí. Ora, se Deus quer que todas as nações conheçam o Evangelho, até que Jesus venha, sim ou não? Pantata etne, todas as etnias. O que é que um romeiro faz depois que a festa acaba? Posso ter sua ajuda, irmão? Assim, tá difícil a pergunta, deixa eu refrasear. O que é que um romeiro faz quando acaba a razão da sua romaria? Ele volta para casa, cheio de coisa para contar, não é assim? Estava lá, a estátua de Padre Cícero, o chapéu, tal, fizeram a limpeza, a Basílica de Aparecida está linda, e tal, foi assim, aconteceu isso. O que é que esse povo ia contar quando voltasse para suas casas e nações? Gente, a promessa que foi dada aos nossos pais, através do profeta Joel, aconteceu quando a gente estava em Jerusalém para a festa de Pentecostes, e o Espírito Santo veio poderosamente, e simples galileus começaram a adorar a Deus na língua que nós falamos aqui na Síria, que falamos aqui na Capadócia, que falamos aqui em Roma. Olha que coisa! Deus comunicou as suas grandezas através de pessoas simples. E qual é o ponto que eu estou querendo dizer, gente? É que a experiência com... A primeira coisa de hoje, a experiência com o Espírito Santo é uma experiência, gente, de repercussões imprevisíveis. Quem é guiado pelo Espírito Santo
É como diz o próprio Jesus ao sábio Nicodemos. É como quem é guiado pelo vento. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Mas o fato é o seguinte, depois dele, ninguém pode mais ser a mesma pessoa. Depois dessa experiência com o Espírito Santo de Deus, ninguém pode continuar sendo a mesma pessoa. É imprevisível. Eu fico pensando, gente, o Espírito Santo veio com capacitação sobrenatural, para que aqueles homens e mulheres fizessem coisas que eles não imaginavam fazer na vida. Deus não desconsiderou absolutamente, gente, o background linguístico, a língua que a gente aprenda, a especialidade que a gente tenha, o emprego que a gente exerce, a experiência de vida que a gente possa ter tido. Deus não desconsidera todas essas coisas. Mas eu digo uma coisa para você, o Espírito Santo não precisa de nenhuma delas para realizar o que Ele quer realizar na vida de alguém. O que é que eu disse para a liderança da igreja hoje? A cidade viva precisa confiar mais nos ventos do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer mais, confiar mais, buscar mais, sermos guiados pelo poder que vem de Deus. Nós precisamos entender que, a despeito das nossas experiências e a despeito do nosso coração, do que aprendemos ou deixamos de aprender, Deus nos capacita para fazer coisas que sem Ele nós não faríamos. E eu disse para eles também, nunca despreze o poder de um novo convertido. Na era da hipervalorização da intelectualidade, na época da hipervalorização da especialização, na época da hipervalorização do que se aprende com a própria força, ou com o passar de muito tempo, a gente às vezes perde a noção do que uma vida que se converteu ontem tem de poder para levar à frente o projeto de Deus. Porque nós centralizamos, ora no clero, ora na diaconia, ora nos mais experientes, e a gente esquece que aquele povo que Deus escolheu para levar a mensagem para as suas cidades natais, depois que Pedro pregou ali, explicando o que tinha acontecido, a Bíblia diz que se converteram 3.000 pessoas, olha que coisa linda, que coisa linda. Um homem não pode fazer isso se não for o poder de Deus, um homem não poderia fazer isso, convencer o coração de 3.000 pessoas numa hora só, que ali são batizadas e voltam para suas casas, para serem missionários e missionárias nas mãos do Senhor. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês, e para mim mesmo, nessa tarde, é que nós precisamos lembrar todo o tempo, que a experiência com o Espírito Santo nos levará a ser, a fazer, a realizar e a alcançar feitos inimagináveis. É pelo poder do Espírito Santo que você vai derrubar muralhas. É pelo poder do Espírito Santo que você vai ter a capacidade de restaurar a sua família. É pelo poder do Espírito Santo que você vai ter autoridade sobre o inferno. É pelo poder do Espírito Santo que você vai conseguir fazer coisas que você não imagina que é capaz de fazer. É pelo poder do Espírito Santo que você vai ser usado por Deus, usada por Deus. É pelo poder do Espírito Santo que você vai realizar coisas que você não acredita que possa realizar. É o que aconteceu com aqueles homens e mulheres naquele dia, e é o que eu tenho pedido a Deus que aconteça nos nossos dias, de ver grandes coisas acontecendo. Um outro ponto que eu queria falar com vocês sobre hoje, é que além de ser uma experiência prometida, foi prometida a Joel, aconteceu lá em Atos 2, tem uma outra coisa que me chama muita atenção. É uma experiência, essa experiência, é uma experiência que nos insere na comunhão do corpo de Cristo e que objetiva a expansão do reino de Deus. Quando aqueles homens, gente, e mulheres começaram a falar línguas que as pessoas entenderam, Deus produziu convergência em um mundo divergente. A gente sabe o que a barreira da língua é capaz de fazer com pessoas. Imagina tu sem falar inglês, sem falar uma língua que seja intermediária, tu sai daqui e vai viver numa tribo, lá na Polinésia, falando português. O quê? Dá um desespero. Uma vez eu viajei com um casal, foi bem interessante, eu conto sempre essa história. E o irmão chegou numa loja, lá nos Estados Unidos, e
comprou um negócio. E chegou para o vendedor falando português, né? Para o americano. Na boa. O senhor poderia me dar uma sacola? What? Uma sacola. I don't understand. What do you mean? Eu quero uma sacola. Aí ele disse, sacola. Sacola em inglês é bag. E ele dizendo, I can't understand, I don't speak your language, eu não falo a sua língua. Sacolinha, eu botar as coisas dentro. Até que chegou uma alma boa que ia passando, he wants a bag, he needs a bag, ele precisa de uma sacola. E ele saiu feliz, né? Na realidade, gente, a língua é uma barreira. E quando essa barreira foi criada? Vocês ainda estão rindo uma hora dessa? Por favor, saia de perto de mim se for pedir uma sacolinha. Pentecostes é o avesso do que aconteceu em Babilônia. Vou explicar para vocês. As gerações pós-diluvianas, pós-dilúvio, são narradas na Bíblia como as nações que descenderam de Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso é interessante que ninguém nega hoje na historiografia, na linguística, que realmente existe o tronco semita, o tronco camita e o tronco jafetita. Do tronco semita vieram os árabes, vieram os judeus, veio Abraão. Mas, quando Deus começou a reconstruir a terra, o que é que houve? Os descendentes da geração da família pós-diluviana cresceram, obviamente, e isso é bem possível, e a ciência não nega hoje. Quero dizer só uma coisa para você, a ciência não nega que a terra pode ter sido habitada por, no mínimo, até agora, 12 pessoas. Apenas fazendo conformações e ligações a partir da engenharia genética, que 12 pessoas poderiam produzir todas as raças e traços do nosso genótipo e tudo mais. Mas eles estão lá em Babel, e a Bíblia diz que eles se concentram e começam a construir uma torre, com que objetivo? Tocar o céu. Para quê? Para aumentar a sua glória. Não é assim, gente? Vamos construir uma torre, chegar a um céu, vamos aumentar a nossa glória. Seremos conhecidos. E Deus vai lá e faz o quê? Dispersa, até porque eles estavam descumprindo um mandato que foi dado na criação, que é o que nós chamamos na teologia de mandato cultural. O que é que está incluído no mandato cultural que Deus deu à humanidade? Dominem sobre todas as coisas. Ora, se eu lhes dei uma terra dessa magnitude, vocês vão ficar concentrados aqui no Iraque, que é na região de onde hoje é o Iraque. Estavam lá no Iraque, construindo uma torre para tocar o céu. Deus os dispersa, e qual foi a maneira de dispersar e gerar o povoamento da terra inteira? Confundindo-lhe as línguas, criando-lhe línguas. Imagina, de uma hora para outra, o cara, por uma intervenção sobrenatural, chega para o outro e diz, sacolinha. A outro, Aí surgiram, segundo o relato bíblico, a distribuição dos povos, né? E aí eles dominam a terra, é o que a Bíblia diz. É interessante, gente, que Pentecostes, como lhes falei, é o avesso de Babel. Em Pentecostes, Deus dispersa as pessoas por causa da barreira da língua. Em Babel. E em Pentecostes, o que é que ele faz? Ele une as pessoas de todas as tribos, porque deu a elas a capacidade de entender na sua própria língua a mensagem que eles estavam ali professando naquele momento. Isso é muito maravilhoso. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que a Bíblia me mostra sobre isso? Que o projeto do Espírito Santo na nossa vida é um projeto de convergência, de nos conectar, de derrubar cada vez mais as barreiras que nos separam, étnicas, culturais, de cor. A igreja é verdadeiramente uma Babel santa. É um lugar da mais profunda diversidade. E eu disse para a liderança da igreja, vocês têm que fazer 2 coisas. Primeiro,
não duvidem do poder do Espírito Santo na vida de um novo convertido. Invista nele, que ele pode fazer coisas inimagináveis. E segundo, invistam em conectar pessoas umas às outras para que vivamos na prática aquilo que é o projeto de Deus, que possamos investir na vida um do outro. E ali, gente, a gente tem aquela cena de dispersão, né? Ao contrário, eles estão ali unidos. Mas unidos para quê, gente? Por que Deus deu o poder do Espírito Santo para aqueles homens e mulheres? Atos 1:8. Serei as minhas o quê, gente? Testemunhas. O Espírito Santo veio sobre aqueles homens e mulheres para que eles testemunhassem do amor de Deus, amém? E aquilo fosse expandido por todas as nações, amém, gente? Amém? Está todo mundo entendendo? Então, é isso que Ele quer que a gente faça hoje. O grande problema é o seguinte, e aqui eu vou entrar na parte final da minha mensagem, é que a nossa relação com o Espírito Santo é uma relação em que nós estabelecemos o projeto e nós o convidamos para entrar no nosso projeto. É assim que acontece. Senhor, eu estou aqui na tua presença, vou abrir essa empresa, assim, eu queria que o Senhor viesse e me abençoasse. Senhor, eu tenho esse plano de vida para mim, eu vou fazer isso, eu queria que o Senhor viesse aqui e me abençoasse. Vem no meu ônibus, entra no meu ônibus. Isso é bem que normal, é um tanto quanto normal. Eu e minha esposa, a gente criou um ônibus para os nossos filhos. E a sua tendência é criar ônibus para os seus filhos, que significam um projeto de vida que vocês querem para eles, ou até para vocês mesmos. E aí a gente vai passando pelas paradas da vida e dizendo assim, Senhor, entra, diabo sai. Senhor, entra no meu ônibus, diabo sai. Senhor, tira o diabo, entra e tira o diabo, mas vem para o meu ônibus. Entra no meu ônibus. Eu estou indo para um lugar e eu quero que o Senhor vá comigo. Só que a gente inverte as coisas. Eu tenho aprendido desde 2004 como é bom entrar no ônibus do Espírito Santo, onde Ele é o dirigente e eu tenho o privilégio de ser o passageiro. Mas nem sempre a gente consegue entender a diferença entre se o que eu estou fazendo hoje é o meu ônibus, e Deus é tão bom que ainda abençoa as minhas escolhas, obviamente desde que não sejam antiéticas, desde que não sejam contrárias à moralidade do reino de Deus, Ele abençoa. E por outro lado, se nós estamos embarcados no ônibus, e eu vou falar para vocês um breve testemunho, a banda já pode se preparar, sobre os nossos filhos. Eu sou engenheiro, foi a minha primeira formação, engenheiro civil, meu curso dos sonhos, não nego a ninguém que fiz direito por causa de Collor de Mello. Me formei aos 21 anos, entrei aos 16 na Universidade Federal. Eu gostava tanto da hipótese de ser engenheiro que eu tirei segundo lugar no vestibular para ser engenheiro na Universidade Federal. Fiz um curso bem feito. Fui estagiário na obra que construiu a Justiça Federal da Paraíba. Meu projeto de conclusão do curso foi sobre aquela obra lá da JFPB, Justiça Federal da Paraíba, ali perto do Trauma. Eu amava a engenharia, eu queria a engenharia para mim. Queria muito a engenharia para mim. Mas eu fui desanimado pelas circunstâncias. Pelo meu próprio pai, engenheiro, experiente, um construtor há anos, há décadas, construiu muita coisa e que enfrentou grandes barreiras. Vocês terem uma ideia, para não quebrar, meu pai teve que diminuir o tamanho de um prédio ali na Rui Carneiro, o prédio que eu moro hoje, de 15 para 9 andares. Foi uma época muito difícil. E eu não entendia porque que o curso que eu gostava, eu não estava podendo exercer. Eu fui fazer direito. Graças a Deus, me apaixonei pela ciência jurídica. E fui seguir carreira em concurso e tudo mais. Mas eu confesso para vocês, depois dessas ondas de crescimento que nós tivemos nos últimos anos, que infelizmente pararam, muito boas para a engenharia, o sonho de ver meu filho mais velho sendo engenheiro, assim como meu pai é, meu irmão é, minha irmã é, eu sou, meu sobrinho é, e que meu filho ia ser. E ele fez tudo para isso. Nós trabalhamos para isso, nós sofremos no Enem como pais, nós nos alegramos com o resultado, primeira tentativa. Mas, gente, a gente estava tratando de uma maneira meio lateralizada o que minha mulher tinha feito e nós fizemos quando Samara engravidou do nosso primeiro filho. Nós consagramos ele para ser levita. Consagramos nosso filho para
cantar para Deus, enfim, para ser um músico que pudesse. E o negócio começou a funcionar a partir do primeiro ano, né? Dado um interesse tão profundo pela música, pelo som. Chegar no meu teclado com 1 ano, não sabe, com as mãos tudo sujas de cocô, cucar e tal, e a gente via aquilo, pô, legal. Mas isso vai ser uma coisa paralela, porque o ônibus que eu tenho para o meu filho é ser engenheiro. Talvez você tenha escolhido vários ônibus para a sua vida, e talvez você esteja perdendo a oportunidade de entrar nos ônibus que Deus tem para você. Para que você seja o que Ele quis que aqueles homens e mulheres fossem lá em Pentecostes. Que eles voltassem e pelo poder do Espírito Santo mudassem o mundo. A partir daquilo que eles... O que é que aconteceu? Nosso filho sempre gostou de música, tocou violino, tocou flauta, tocou na orquestra sinfônica infantil, guitarra, baixo, mas aquilo para nós era algo paralelo, ou pelo menos nós construímos como paralelo. Agosto do ano passado, ele entra na faculdade. Setembro eu vou pregar numa igreja americana. Preguei 6 vezes em uma igreja de americanos. Mas fui lá, hoje entendo, para conhecer uma brasileira, eu e Samara, que era uma das ministras de louvor daquela universidade, daquela igreja muito grande, a Christ Fellowship Miami, muito grande, a comunidade muito engajada com a cidade. E no final de uma das celebrações, no intervalo, a gente, você é do Brasil? Ah, sou do Brasil. Onde é que você estuda? Você estuda aqui? Não, eu estudei aqui, eu estudei na Liberty University. Universidade cristã, a maior universidade cristã do mundo. E eu estou lá. E tem sido muito bom. E quando ela falava, ela disse, foram os 4 anos mais felizes da minha vida, estudar música lá. E eu vi aquela jovem servindo a Deus como ministério de música, como contratada pelaquela comunidade, sustentada, né, digamos assim, como ministra por aquela comunidade, uma das pessoas. E nós entramos meio que em crise. E no hotel, a gente chegou no hotel de noite, estava viajando para falar em uma universidade em Chicago, e nessa viagem a gente só conversava sobre isso. Samara, tu está sentindo o que eu estou sentindo? Ela disse, eu acho que eu estou. E a gente não sabia exatamente o que o outro estava sentindo. Até que chegamos à conclusão que o Espírito Santo estava tocando o nosso coração para a mudança de ônibus. E dizendo para nós, e a pergunta era crucial no nosso coração. Vocês estão impedindo que eu faça na vida do seu filho aquilo que para ele eu separei e aquilo que vocês mesmos, quando ele foi concebido, oraram para que acontecesse. E a gente brigou com Deus naquele negócio, será que não será, será que não será, será que não será. É assim a nossa vida. Porque, gente, eu não estou tratando aqui de fazer entre o certo e o errado, não. Isso é fácil um cristão discernir, pelo menos em tese. Eu estou falando entre fazer o certo e fazer o certo que Deus quer que você faça pela ação do Espírito Santo em sua vida. Isso aqui você não vai encontrar em cartilhas, nem em 3 passos, nem em 5 passos, nem uma oração especificamente de alguém. É um processo de construção da tua função no corpo de Cristo. E aquilo que Cristo quer fazer na vida daqueles a quem Ele te deu para gerenciar ou para liderar. Seus filhos, é isso mesmo. Chegamos convencidos. Vamos colocar diante de Deus, pelo menos a hipótese. Isso é tão irônico, que na semana que nós estávamos em Miami, havia um grupo de 8 alunos da Escola Internacional Cidade Viva, que estavam nessa universidade fazendo um programa de final de semana chamado CFOL, College for a Weekend. Uma experiência na universidade por um final de semana. Mas os meus filhos não foram, o Serginho estava na universidade, eu nem pensei, isso era fora de cogitação. Cogitar isso? Não, fora de cogitação. E na viagem a gente veio pensando, o que é que o Senhor quer fazer? Gente, a gente começa a ver que está amadurecendo quando cristão, quando o coração se torna servo daquilo que o Espírito diz à sua mente. E é isso que eu sonho ver na vida de cada um dos meus irmãos aqui, para quem eu ministro.
que vocês não façam apenas o que é certo, o que é belo, o que é justo. Mas há uma diferença muito grande entre chamar Jesus para abençoar o teu ônibus e a tua viagem e dizer assim: para onde tu vais, Espírito Santo? Eu quero ir contigo. Eu quero ir para onde o teu Espírito está me levando. Eu não quero te levar para onde eu estou indo. Entenderam a diferença? Dá para entender a diferença? Decisão difícil em uma nação que não tem muito a dar para os músicos. Quando cheguei aqui, conversamos com minha sogra, e minha sogra disse para Samara: Samara, ele conversou sobre esse assunto, enquanto vocês estavam viajando, o sonho que ele tinha de fazer música, embora amasse a engenharia. Gente, não dá tempo de contar a história toda, mas Deus fez um rebuliço na nossa casa. Esse menino, com 1 mês, estava fazendo audição na universidade, foi aceito como aluno, ganhou parte da bolsa acadêmica por causa das notas, e inventou de aplicar para uma coisa que nós achávamos impossível dele conseguir, de ser o guitarrista do Ministério de Louvor da maior universidade cristã do mundo, 14 mil estudantes, como brasileiro e calouro, em um país que não é nada bairrista, e que separa, obviamente, sempre o melhor para os seus nacionais. Samara disse há um tempo atrás que ele tinha aceito na universidade. Tinha sido, ganhou bolsas e bolsas de honra e tudo mais, pelas notas e tal. Mas a terceira e última etapa veio a confirmar um sonho que Deus tinha colocado no coração dele. Em 2012, em uma conferência em Sydney, na Austrália. Com 12 anos, a gente estava numa conferência da Hillsong, e a gente vendo aquela multidão, 14 mil pessoas, 15 mil pessoas ali, ele perguntou para a mãe: mãe, a senhora acha que algum dia eu posso ministrar louvores a Deus para uma multidão desse tamanho? E ela disse: meu filho, se estamos aqui em Sydney, depois de tantas coisas que passamos, eu não duvido que Deus possa fazer isso na sua vida. E essa semana ele recebeu a ligação do diretor do programa, diretor do Ministério de Louvor dessa universidade, que tem 208 cursos de graduação. Imensa, é uma cidade a universidade. E o cara disse: Sérgio, eu quero, depois de 6 meses de entrevista, de vídeo, de audição, o que você possa imaginar, Sérgio, eu quero que você seja o guitarrista do nosso ministério. Você pode vir para cá? E aí deram mais a metade de uma bolsa acadêmica para ele, que, se juntando com as outras coisas, viabilizou a ida dele, porque era um dos problemas. A universidade custaria para nós 15 mil reais por mês, e nós não teríamos como pagar. E ele está indo e vai embora. Porque nós não fomos feitos como cristãos para os nossos projetos pessoais, os nossos ônibus. Saia do ônibus para onde Deus tem sido convidado na sua vida. E entre no ônibus para onde Ele está te convidando. Porque as maiores experiências na vida de um homem e de uma mulher não é quando eles estão dirigindo a própria vida, mas quando o Espírito Santo está dirigindo a vida deles. Amém, irmãos?